Então, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja conosco. Então, hoje, o título vai ser meio esquisito, mas vocês vão entender no final por quê, né? Aliás, no meio já vai dar para entender. Se chama O Mal Entendido de Onésimo. Complicado, né? Mas já vou explicar o porquê. O porquê do mal entendido e quem é Onésimo, para quem não conhece. A gente vai chegar lá. E bom, o motivo de eu falar disso hoje é porque eu ainda fiquei com algo meio que entalado e de certa forma eu vou voltar a falar sobre a questão da sociedade em que a gente vive, né? E eu realmente espero não ter que repetir o tema, por um lado, apesar de que sempre é necessário a gente voltar para alguns temas e revisitar para poder lembrar o que as Escrituras falam. Por outro lado, eu começo a já ficar com um certo incômodo de talvez estar falando demais sobre um único tema, ou de falar várias vezes sobre esse tema. Mas... Alô? Vai, né? Nossa, que voz agradável, vocês têm que ouvir isso. Eu estou me ouvindo aqui, eu não estou gostando. Imagina vocês, tem que aguentar. Então a gente vai falar sobre o que a sociedade, algumas coisas a respeito da sociedade em que a gente vive hoje, e a gente vai falar sobre um paralelo com o que existia nos tempos de Cristo e no tempo quando a igreja iniciou. E a gente vai entender o porquê que é necessário a gente ler nas Escrituras para a gente poder compreender as coisas da forma que Cristo quer. Eu falo isso porque até mesmo no tempo de oração que a gente teve na sexta-feira, né, a pergunta foi: quem é Jesus para você? Eu não respondi publicamente, mas eu acho que foi até a Cileide que falou: bom, em parte eu vejo Jesus como Salvador, que ele realmente é, e ao mesmo tempo ele é mestre, porque as pessoas se dirigiam a Jesus como mestre. E quando alguém é um mestre, o que você faz? Você procura essa pessoa para que ela te diga e te responda as perguntas, que ela te oriente sobre como fazer as coisas da forma correta, né? E você aprende com ela, e vai aprendendo, perguntando, ouvindo, e aprende dela. Então não tem como alguém se dizer um seguidor de Jesus Cristo, um cristão verdadeiro, e seguir os ensinamentos de outra pessoa, porque Jesus, ele é um mestre. Então nós temos que ouvir o que ele tem a dizer. Então a gente vai começar não falando sobre Onésimo ainda, mas lá em Gálatas capítulo 4. Antes de ler, vamos orar. Vai começar por Gálatas capítulo 4. E vamos orar. Deus, em primeiro lugar, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos fisicamente, mas para aqueles que não podem, tenham a oportunidade de poder ouvir pela internet o que nós estamos fazendo aqui. E eu peço para que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua Palavra, poder discernir o que o Senhor diz nela, seja através do próprio Jesus, seja através do que foi escrito aqui por outras pessoas, por meio do Teu Espírito. Por favor, nos ajuda a não só compreender e entender na nossa mente o que foi falado, mas de ter no coração esse Espírito que Jesus quer colocar em nós. Por favor, nos ajuda a ter no nosso coração e ter na nossa mente essa mentalidade do Teu reino, porque o Teu reino é o único que é eterno. Por favor, nos ajuda a compreender essas coisas
por favor, nos ajuda a construir nossas convicções para nós sermos como Jesus e pensarmos como Jesus. Eu te peço por essas coisas, por favor, nos esclareça conforme nós vamos lendo as Escrituras hoje. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria começar lendo Gálatas capítulo 4. Porque aqui fala sobre o motivo de Paulo, de certa forma, trabalhar. Por que ele fazia o que ele fazia? Que era sair pelo mundo pregando o evangelho, ensinando as pessoas e cuidar das igrejas. Ou seja presente ou de longe, ele se preocupava com as igrejas. Ele se preocupava, será que aquele grupo daquela cidade, eles estão agarrados no evangelho ou será que eles desandaram, começaram a ouvir outra coisa? O que está acontecendo com eles? Né? E aqui em Gálatas, que inclusive é uma das igrejas em que, pelo menos das cartas, aparentemente, aqui Paulo já vai mais direto ao ponto, já condenando a igreja, porque ela realmente estava perdendo o foco no evangelho. Então aqui em Gálatas capítulo 4, a gente vai começar lendo a partir do versículo 8. Então Gálatas capítulo 4, versículo 8. Então Paulo está falando com os cristãos dessa cidade, né? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então o que ele está falando aqui é, olha, antes vocês nem sequer tinham contato com a religião judaica, nada. Vocês seguiam os deuses aí do que tinha na época, o que era moda. Então vocês eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, porque não são deuses verdadeiros. Versículo 9. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E aí pegou pesado, né? Imagina alguém que pelo que a gente conhece das Escrituras, ele andava viajando por aí, correndo risco de morte, de assalto, naufragou, levava chicotada nas costas, era preso, apanhava, tinha que escapar para não ser morto. Por anos, vivendo dessa forma. Para quê? Para evangelizar, para poder levar Jesus Cristo para as pessoas. Porque ele entendia, sem Jesus as pessoas estão mortas. E isso vale para hoje também. Então essas pessoas, elas ouviram o evangelho, elas creram, foram batizadas. Então elas eram partes do reino de Deus. Só que no versículo 11, Paulo fala, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então imagina, olha, eu acho que foi inútil ter feito tudo isso por causa de vocês. Aliás, por vocês. O que eu fiz por vocês, eu estou achando que não vai dar em nada. Então me sacrifiquei à toa, preguei à toa, perdi meu tempo ensinando para vocês. Eu estou achando que foi tudo à toa. Me sacrifiquei à toa. Por quê? Porque vocês simplesmente estão ouvindo outras coisas por aí e vão embora. Princípios elementares, ou seja, coisas que não tenham nada a ver com Cristo, mas essas pessoas começaram a prestar atenção demais nessas coisas e começaram a deixar o evangelho de lado. Tem Jesus aí, tá, a gente já se converteu, tá, mas agora vamos nos importar com aquilo que realmente faz diferença na nossa vida e vamos cuidar dessas coisas. E as pessoas foram deixando o evangelho. E no versículo, vou cortar um bom pedaço aqui, vocês podem ler em casa o restante, mas no versículo 19, Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.
Então ele fala: estou sofrendo dores de parto. E óbvio que eu não chego nem perto disso, mas em parte o que me traz aqui, né, quando eu venho trazer algo, é na esperança de que, com o que eu pude tirar das Escrituras, eu possa contribuir para construir a nossa fé. Seja se eu estiver falando corretamente, seja se alguma coisa estiver errada e alguém puder vir me corrigir. E a gente estudar as Escrituras juntos e eu chegar à conclusão de que a minha interpretação estava errada. E aí eu vou estar mais do que pronto para vir aqui e falar: olha, apaga aquilo que eu falei, isso aqui é o correto. Porque é assim que tem que ser. Mas Paulo tinha essa dor de parto, que era o quê? Um incômodo por ele sentir que algo tem que ser feito para que os Gálatas, e na verdade para todos nós, né, um esforço para que a fé continue sendo genuína, para que ela não se perca por causa de qualquer outra coisa, qualquer outro assunto que pareça ser que vale mais a pena, né, ou que traga resultado imediato para a minha vida hoje. E no versículo 20 ele termina dizendo: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então ele gostaria de não ter que ser tão duro, mas ele falou: mas eu preferia não mudar o meu tom de voz, estar presente com vocês e cuidar para que vocês voltem para o caminho certo, porque eu estou perplexo, eu estou atordoado por ter entendido que vocês estão se perdendo completamente. Então a preocupação que não tem que ser só minha, na verdade tem que ser de cada um de vocês. Todos nós temos que nos preocupar se nós aqui como uma comunidade e que outras pessoas que também são cristãos, que não fazem parte dessa comunidade, se elas estão de acordo com a palavra de Deus. E tem que ser um incômodo se a gente percebe que elas não estão. Porque significa que o Evangelho ele não perde o poder dele, mas significa que a influência está diminuindo, que as pessoas estão se perdendo por outros motivos, se preocupando com coisa que não deve. Então esse é o incômodo que me faz trazer certos temas, e que nesse caso aqui eu vou ter que literalmente entregar para Deus, porque eu posso fazer pouca coisa. Eu posso chegar aqui, trazer um estudo, mostrar as Escrituras, não posso fazer mais nada. E aí eu tenho que permitir que o Espírito haja em cada um de nós para nos esclarecer, incluindo a mim também, nos esclarecer para que nós possamos entender as coisas da forma correta. Então eu vou ter que, literalmente, eu vou falar essas coisas, deixar esse tema aqui, e se for realmente uma necessidade muito importante, a gente traz de novo. Se não, vamos deixar aí o Espírito trabalhar em nós por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esperamos que nós possamos ter o comportamento correto como cristãos diante da sociedade. Amém. E agora vamos lá, vamos falar de Onésimo, né? Vamos lá. Filemon. Está escondidinho aí, então se você achar Hebreus, é uma página antes. Então se você procura Hebreus, volta um pouquinho. É um livro de um capítulo só. Filemon. Filemon. Vamos entender então quem é Filemon e quem é o tal do Onésimo. Vamos começar do começo. Filemon, versículo 1. Mais uma vez Paulo falando. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, como acabei de falar sobre a vida de Paulo, então aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus.
Então ele não está falando que ele é um prisioneiro, ou seja, um servo de Cristo, mas na verdade ele é prisioneiro por causa de Cristo também. Ou seja, preso, cadeia. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que lindo, né? Muito bom, muito profundo, muito espiritual. Vamos lá, versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, é isso mesmo. Tendo em Cristo, ou seja, Paulo se enxergava, eu tenho em Cristo liberdade para mandar você fazer o que eu quiser. Por causa da minha autoridade como apóstolo de Cristo. Olha só. Versículo 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo ficou grávido? Não. Onésimo, pelo que a gente está vendo até aqui, cristão. Mas gerei como? Ou seja, ele foi convertido. Não dá para ter certeza que se foi diretamente por causa de Paulo, mas aparentemente sim, né? Então Paulo aparentemente pregou o evangelho para Onésimo e ele se converteu. E agora é um cristão. E aí Paulo está apelando a Filemon por Onésimo. Agora por que seria, né? 11. Ele antes lhe era o inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Agora, por que alguém devolveria outra pessoa? Então a gente entende aqui que Onésimo, na verdade, ele era escravo. E se Paulo precisou apelar para Filemon para receber de volta, é porque tinha algum tipo de encrenca no meio. Então, possivelmente, Onésimo deve ter fugido. E aqui eu vou colocar assim, muito por cima um pouco da cultura da época. Muito por cima. Então já aviso isso, porque se você tiver interesse, procure, pesquisa. Hoje é muito mais fácil. Em 2 segundos você já está especialista no assunto, só procurar na internet. Naquela época, era muito comum, aliás, provavelmente a maior parte da população era de escravos, né? E os escravos surgiam por diversos motivos, né? Alguns eram forçados por causa de dívidas, por exemplo, só que muitos eram trazidos de guerras. Então tinha muito escravo. E é escravo mesmo, sem direitos. E aí, claro, se você for estudar, você vai ver, mas os direitos, era assim, não era ao ponto de que o dono podia matar o escravo se estava com vontade. Assim também não. Mas talvez em outros momentos sim, se ele estava nervoso,
sei lá, ficou bêbado, perdeu a cabeça, foi lá e matou um escravo. Ah, tá bom, azar dele, perdeu a propriedade, né? Mesma coisa que pôr fogo num carro. Não era mais do que isso. Depois de um certo tempo, os próprios romanos, né, a gente está falando aqui especificamente de romanos, eles já começaram a criar algumas leis. Ó, você não pode maltratar seu escravo à toa, sem razão. Se tiver razão, pode, fica à vontade para acabar com ele. Mas se não, não. Então é algo que hoje para a nossa sociedade é absurdo, porque nós chegamos a um ponto de uma sociedade que enxerga isso como uma abominação. Uma pessoa não ter os direitos que outras têm, né? Ou ser tratada como uma propriedade. Só que naquele tempo não era assim. Existia a escravidão e ponto final. E isso era tão forte que eles... eu li alguma coisa sobre os romanos tinham obsessão por caçar escravo que fugisse. Então eles marcavam, inclusive, alguns escravos. Quando o escravo era meio rebelde, eles chegavam a colocar na testa, eu não sei se era com alguma tinta ou se era realmente com ferro em brasa, sou fujão, para ele nunca mais escapar. Ou se ele escapasse, ele seria pego na hora. Chegava a esse ponto. Eu não estou falando aqui de um caso, era normal que acontecesse isso. Então eles tinham uma obsessão. E por que isso? Porque isso formava, de certa forma, a base da sociedade. Quem que fazia todo o trabalho? Praticamente os escravos. Então imagina se boa parte dos trabalhadores simplesmente ficassem revoltados e falaram: a gente não aguenta essas condições de trabalho, tchau, a gente está indo embora, vamos embora para a nossa terra, de onde a gente veio. Então os romanos sabiam, a gente não pode aceitar a revolta de escravo de jeito nenhum. Então eles eram muito radicais na própria lei deles, para não aceitar nada de escravos. Eles se levantaram, e tinha algumas revoltas, em alguns momentos existiram, mas eles eram muito brutais para acabar com isso, porque senão a própria sociedade romana ia para o buraco, não ia ter quem trabalhasse. Então, eu só citei algumas coisas, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar muito mais, com muito mais detalhes. Mas aqui a gente entende agora um pouco do porquê dessa preocupação. Então, Paulo encontrou aqui em Onésimo, escravo, aparentemente um escravo que fugiu, e aí ele sabia, escravo fugido, isso não vai acabar bem, mas ele é meu irmão na fé, ele é útil demais para mim. E aí, de repente apareceu o Filemão, que é o dono dele, cristão também. E aí ficou aquela coisa, bom, nós somos todos irmãos, está tudo em casa, tudo em família, né? Talvez não. Pode ser que Filemão, recebendo Onésimo de volta, ele ignorasse o fato da irmandade na fé. Ele ia simplesmente enxergar Onésimo como: é o meu escravo e ele é fugitivo, ele é fujão, ele vai receber o castigo que ele merece. E aí não dá para saber como que Paulo sabia, quer dizer, Paulo conhecia Filemão e aí ele conheceu Onésimo e aí ficou sabendo por coincidência que um era dono do outro. Será que Onésimo contou? Será que Onésimo sabia que Filemão era cristão? Porque aparentemente eles não estavam nem no mesmo lugar. Mas aí Paulo teve que escrever, e chega a ser hilário, né? Eu falei aqui, olha, eu tenho liberdade para mandar você cumprir o que eu mando, mas eu vou apelar à sua boa vontade. Eu quero que o tratamento que você vai dar para Filemão seja do seu próprio coração, pelas suas próprias convicções. Aí versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Isso aqui é uma palavra-chave, inclusive, né? Mas acima de escravo, como irmão amado. Ou seja,
Isso aqui é chave, realmente é uma chave para a gente compreender todo o restante. Que em Cristo, tudo que nós temos em Cristo, ele suplanta qualquer tipo de relacionamento que a gente possa ter com outras pessoas nesse mundo. Se nós somos irmãos em Cristo, não importa a diferença que a gente tem entre nós, porque a gente passa a ser uma família. Nessa época eu sou dono de alguém, mas em Cristo nós somos todos iguais. Então sempre que algo é em Cristo, ele suplanta qualquer tipo de coisa que a gente possa enxergar humanamente falando. Então não existe mais essa diferença de nossas classes sociais são diferentes, ou nós viemos de lugares diferentes, ou até mesmo de países diferentes, né, amador? Então não importa de onde a gente veio, até o amador que a gente vai aceitar como um irmão em Cristo, né? Até o amador que é do Chile. Então quando algo é em Cristo, está acima de qualquer lei ou qualquer relacionamento que possa existir nesse mundo. Para mim, estou continuando no versículo 16, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Ou seja, Paulo está mostrando para Filemão, olha, você ganhou algo melhorado, eu dei um upgrade nele para você. Ele era um escravo fugitivo, e agora você ganhou alguém que é um escravo que é cristão, é seu companheiro na fé, né? E agora estou te mandando de volta. Vamos lá, assim, versículo 17, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, tem um escravo fugitivo, vou meter um ferro em brasa nele para nunca mais ele fazer isso, como todos os outros fazem por aqui, que a gente tem o direito. Mas eu faria isso em Paulo? Versículo 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Então, aqui aparentemente é isso mesmo, literalmente foi isso. Alguém escrevia para Paulo, estava escrevendo a carta para ele e estava ditando. Então, que ele falou, vou escrever no meu próprio punho. Pegou o papel da pessoa que estava escrevendo e ele, com a letra dele, escreveu, eu pagarei. E deu de volta. Agora continua o ditado aí. Ele fez questão de falar, eu vou pagar pelo prejuízo que ele tenha te dado, se ele te deu algum. Então essa é a disposição que Paulo tinha de ajudar Onésimo, sabendo que Onésimo é meu irmão na fé, e agora ele está numa situação lascada. Mas eu vou fazer o possível para limitar o sofrimento dele, eu talvez tentar tirar tudo. Ok, continua lá, eu pagarei. Para não dizer que você, Filemão, me deve a própria vida. Aí quebrou, né? Quer dizer, Paulo não teve o menor problema em jogar na cara de Filemão, você me deve a sua própria vida. Mas por quê? Será que Paulo salvou a vida de Filemão? Ele estava para morrer? Espiritualmente, sim. Né? Então, aparentemente, Filemão estava lá, perdido. Paulo veio, pregou o evangelho nesse lugar e Filemão se converteu. Então, de certa forma, é como se Paulo, entre aspas, fosse dono espiritualmente de todos. Óbvio que ele não era nesse sentido, mas as pessoas tinham essa gratidão por enxergar esse homem sacrificou muito e trouxe o evangelho para nós. Então, de certa forma, é como se a gente devesse a vida para ele. E Paulo joga isso na cara dele. Para não dizer que você me deve a própria vida, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ou seja, pague de volta alguma coisa pelo fato de eu ter me sacrificado tanto, de você agora ter essa fé em Cristo, de você agora estar salvo, porque você estava perdido. E por meio de mim você foi salvo. Então, eu espero algum tipo de gratidão agora.
Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Cara de pau, né? Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Né? Prepara o quartinho aí que eu vou vir visitar vocês. Quer dizer, por um lado parece cômico, por outro lado trágico, porque pode ser que seja simplesmente uma fé cega que Paulo tinha de que ele poderia ser libertado. Porque na verdade ele estava indo no caminho dele para julgamento, e em algum momento ele foi morto. Ele foi julgado e morto. Então talvez tenha sido assim, eu tenho fé que um milagre pode acontecer e aí eu caio fora dessa prisão e possa voltar para você. Eu vou fazer uma visitinha. E ao mesmo tempo, eu vou fazer uma visitinha e aí eu vou querer ver o Onésimo. Quero ver se ele está bem. Vou querer ver o que você fez com ele. E aí ele termina. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Bom, a gente ilustrou aqui a história, né? Então tem essas duas pessoas envolvidas, né? Com Paulo, Filemão, Onésimo. Mas aí tem aquela pergunta, né? Porque isso até hoje ainda causa polêmica. Ah, mas cadê a questão aqui dos direitos humanos? Que história é essa? Quer dizer que a Bíblia então fala que não tem problema? Quer dizer, eu não estou vendo nada aqui de Paulo falar, irmão, você é cristão agora, compreenda que escravidão é uma coisa horrível, vamos acabar com isso, liberta Onésimo. Não tem nada disso aqui. Né? E hoje para nós é absurdo. E mais, para algumas pessoas isso aqui é uma pedra de tropeço. Algumas pessoas, até mesmo, elas não aceitam a fé cristã, entre outras coisas, por isso. Porque elas acreditam que o que esse livro fez foi dizer que não tem problema. E que se tivesse escravidão hoje, a escravidão voltasse, pelo menos os cristãos não iam falar nada. Porque está aqui. Então, se existe, existe. Se não existe, não existe. Né? Mas se existir, a gente não ia ser contra. E é uma pedra de tropeço. Só que o que a gente precisa entender, e aí a gente vai ler uma outra escritura, Romanos capítulo 13. Algo que, mesmo para mim, eu falo pessoalmente, Rubens, é difícil de engolir. É difícil. E eu espero que exatamente por causa disso, porque para mim mesmo é difícil de engolir, que isso de certa forma seja uma prova de que eu não estou vindo aqui para falar o que eu quero, o que eu gosto, mas é de ver o que as escrituras falam e a gente tem que abaixar a cabeça e acreditar que o que Deus nos ensina é o que vale, e não o que a gente acha ou que talvez dê mais resultado, ou que vai de acordo com algumas crenças que a gente possa ter, que aí a gente volta lá para os princípios elementares de Gálatas 4. Então, em Romanos capítulo 13, a gente vai começar no versículo 1, a gente vai entender o porquê que Paulo não falou nada a respeito de escravidão. Falou nem bem nem mal, né? Simplesmente falou, olha, faça isso, né? Resolva aí a questão, Filemão. E só. Romanos capítulo 13, versículo 1. Aliás, para pegar um pouquinho de contexto, vamos começar um pouquinho antes, ainda no capítulo 12, no versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17. Não retribuam ninguém mal por mal.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, existe algo mal, você é confrontado com o mal e a sua resposta é fazer o bem. Não é devolver o mal, não é se vingar, ou mesmo tomar as dores de outros e procurar se vingar. Faça o bem. Tá? Capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vamos dar uma pausa antes de continuar. Porque o que essa escritura está dizendo é que todos têm que se sujeitar às autoridades. E vou falar, para mim aqui já começou já não está descendo. Mas é exatamente o que essas escrituras falam. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Por quê? Pois não há autoridade que não venha de Deus. Opa, que história é essa? Não vem, quer dizer, nenhuma delas deixa de vir de Deus, ou seja, todas elas vêm de Deus. Ou seja, as autoridades são divinas? Vamos procurar ver então, vamos lá. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então significa que, de uma forma ou de outra, só pela permissão de Deus, essas autoridades estão onde elas estão. E por um bom tempo, eu pegava essa escritura e falava, olha, essa escritura a gente basicamente pode ignorar. Porque se a gente pegar mais umas outras ali, vai se mostrar exatamente o contrário. Tá, aí o que eu faço então? Rasgo? Posso rasgar? Posso jogar fora? Não posso. Está aqui, está escrito. É tão escritura quanto todas as outras. Então a gente tem que entender o porquê disso. E o que isso tem a ver com Filemão e Onésimo. Bom, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos no nosso tempo de vida aqui, poucas vezes a gente viu assim, confusão mesmo a ponto de dizer, olha, a coisa está muito feia, vou ter que sumir da minha casa, vou ter que pular fora. Quer dizer, o Amador passou por isso, não? Não? Quase, né? Teve tanque na rua, né? Então não pode ir lá para o coração agora. Oi? Então não pode ir lá para o coração agora. Pois é. Então, eu acho que, bom, tirando o Amador então, né? Porque o Amador, né? A gente não passou por situações tão feias a ponto de dizer, nós estamos vivendo um completo caos e a gente vai ter que escolher entre vida ou morte, a gente vai ter que sair, pular fora daqui, nos esconder em algum lugar porque temo pela minha vida, né? E eu não estou falando sobre uma situação sua pessoal, estou falando sobre um lugar inteiro, uma cidade inteira, talvez um país inteiro. A gente não passa por isso. Outros países já passaram por coisas muito feias e continuam passando, inclusive hoje em dia também. Tem alguns lugares aí que a coisa está pegando fogo. Afeganistão é um. Então existe algo que Deus, Ele quer ordem.
Aí você questiona, mas essa ordem não parece ser a ordem de Deus, porque a ordem tem que ser aquela ordem utópica, em que tudo é lindo e tudo é perfeito. Não, nem sempre. Porque se é para escolher entre um governo ruim e o completo caos, Deus prefere um governo ruim, porque Deus não quer construir um governo perfeito na Terra, porque não existe. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque nenhum reino perfeito pode existir nesse mundo. Sempre vai ter problemas, sempre. Então não tem como ter um governo perfeito. E quanto mais o tempo vai passando, as coisas realmente, pelo trabalho das pessoas e pela preocupação de alguns de dizer nós precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo, algumas pessoas conseguem influenciar as nações para que elas melhorem as condições de vida. Isso é verdade. Hoje em dia, quando existe escravidão é escondida, mas abertamente não tem mais. Que bom, que bom. Que bom que as pessoas foram se influenciando a ponto de chegar e eliminar a escravidão. Que bom. Mas o que Deus não quer é que isso seja à custa de revoluções e de muitas mortes e de guerras. Então, em alguns momentos não, o que as Escrituras falam aqui Deus coloca, ou Ele permite, melhor dizendo, Ele permite autoridades para que elas mantenham a ordem, mantenham a decência, em primeiro lugar. E é por isso que nós precisamos orar, isso é falado em outras escrituras, orar pelas autoridades, para quê? Para que nós possamos ter uma vida pacífica. Ou seja, não uma vida perfeita, onde tudo é correto, tudo é maravilhoso, tudo é 100%, mas para termos pelo menos uma vida pacífica. E esse é o trabalho das autoridades. Então aqui fala, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Ou seja, Deus permite que essas pessoas tenham autoridade, para que elas mantenham a ordem, pelo menos a mínima ordem que Deus quer, para que nós possamos ter uma vida pacífica e decente. Essa é a vontade de Deus. Essas pessoas, elas são perfeitas? Não, eu diria, na verdade, o contrário. Essas pessoas sacrificam a própria alma. Porque muitas das coisas que as pessoas têm que fazer com autoridade, elas são, condenável o que elas fazem. E eu não estou falando de corrupção. Coisas que elas têm que fazer para manter a ordem e a decência, elas são más por si mesmas. Então elas têm que executar o mal para conseguir manter a ordem. Então essas pessoas se condenam por fazer esse trabalho para Deus, por mais absurdo que pareça. Elas estão trabalhando em prol da vontade de Deus, mas elas não fazem parte do reino de Deus. Elas estão fazendo o trabalho sujo para manter a ordem no país, nos países ou no mundo todo. Versículo 3: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, que ela o enaltecerá. E essa daqui era uma das favoritas, porque eu pegava essa aqui, tá bom, deixa eu pegar essa escritura aqui, deixa eu colocar tudo que Jesus passou aqui, agora você me fala se essa escritura vai. Mostra aonde está aqui que Jesus era um criminoso hediondo e ele merecia ser crucificado 50 vezes. Me fala aonde está. Quem pôde escrever isso aqui e colocar na Bíblia? Quem? Só que aí, obviamente, a gente tem que interpretar essa escritura da forma correta. Quem faz o mal, exceto alguns psicopatas, né? Mas eles têm um mínimo de temor das autoridades. Porque se ele faz uma coisa ruim, ele sabe, se eu for pego, eu vou ficar preso. Para conseguir sair de lá vai ser complicado. Eu não posso ser pego.
eu vou continuar na vida do crime, mas eu não posso ser pego, senão eu não vou escapar. Então essa é a vida de alguém que está no crime. A pessoa teme, ela pode não ter medo da autoridade como pessoa, mas ela sabe da consequência, e ela não quer sofrer aquela consequência, ela vai querer fugir. Quem faz o bem, no geral, não tem o que temer. No geral. Agora, por que alguém deveria temer e por que a gente fala sobre o exemplo de Jesus Cristo que eu queria colocar aqui pendurado, né? Tudo que Jesus passou, eu falo, tá vendo? Ó como Jesus mereceu tudo isso daqui, por causa dessas escrituras. Não. Por quê? Nós sempre vamos procurar fazer coisas que são decentes, que são boas como cristão. Só que vez ou outra, aquilo que é bom, aquilo que é decente, aquilo que é honesto, não é bem visto pela sociedade e não é bem visto pelas autoridades. Né? Dependendo do que talvez a gente vai vir a falar um dia desses aí, talvez, eu não sei. Mas é muito fácil trazer um simples tema aqui, fazer uma pregação e correr o risco de ir para a cadeia direto. E eu imagino que vocês sabem o porquê. Porque tem coisas que são vistas como essa é a nova moda, né? Esta é a lei hoje, e se você não concorda com as nossas ideias, você está contra a lei. Porque o mundo mudou hoje, o mundo é diferente. E eu não vou falar qual é o tema, porque eu não vou querer desviar, porque passou bastante tempo. Mas é muito fácil, de certa forma, se eu quisesse virar um Marte, chegar aqui e falar uns 15 minutos, seria suficiente para me incriminar e parar na cadeia. Sim. Né? Já tem gente querendo prender padre por aí. Sim. Então, até que ponto nós podemos concordar com essa escritura? Os governantes não devem ser temidos. Quando nós fazemos o que é bom, na grande parte das vezes, nós vamos estar tranquilos. Em alguns casos, a nossa fé vai nos condenar diante das autoridades. Só que esse é o único momento em que nós, entre aspas, teríamos que temer o castigo das autoridades. Quando nós fazemos algo que é bom diante de Deus e as autoridades não concordam. Mas de resto, e aí eu digo o porquê de eu mesmo me incomodar tanto. Porque em alguns momentos eu acreditava. Essas autoridades, olha que gênio, as autoridades não são perfeitas. Olha que incrível que eu consegui perceber num certo momento da minha vida, depois de uns 30 e poucos anos. Os governantes não são perfeitos. Mas não pode continuar assim. Então a gente tem que ir lá e consertar isso daí. Tem que consertar as autoridades, tem que consertar os governos, tem que consertar lei, tem que consertar tudo. Porque a gente precisa ter um governo que seja um espelho do reino de Deus na terra. E talvez até alguns de vocês vão pensar assim, mas tá certo, Rubens, por que você mudou de ideia? Né? E eu consigo entender o porquê, porque chegou um certo momento em que eu realmente acreditei, não, mas é possível mudar algumas coisas. A gente não pode aceitar injustiças nesse mundo. E tem coisas que realmente não dá para aceitar. Se é injusto, é injusto. Só que se nós vamos contra, e dependendo do ímpeto que a gente tem, não, a gente vai mudar isso daí de algum jeito. Vamos mobilizar milhões para a gente mudar esse país. Isso tem um nome para isso. Revolução. Revolução. E revolução, em geral, significa sangue. Inclusive gente inocente morrendo. E uma das coisas que vai embora é a ordem. Então imagina o trabalho que Jesus teve, porque tinha zelote, e zelote naquela época era gente que queria. A gente, quando o Messias chegar, a gente vai crucificar todos esses romanos aí.
E eu não vou deixar escapar nem mulher nem criança, vai morrer todos. Esse era o ódio que eles tinham por qualquer um que não era judeu. Vamos jogar todos eles para longe, porque o nosso povo vai ficar com a nossa terra. E era assim que eles enxergavam, inclusive, Jesus. Jesus, em algum momento, ele vai virar o negócio e aí ele vai pôr todo mundo para fora. Vai ser o momento da revolução e a gente vai estar pronto. Vai ter a nossa turminha, tem uma turminha nossa aqui, olha, Jesus. Quando você falar que sim, ó, já tem uma turma preparada lá, eles vão dar vida, a gente vai arrancar todo mundo daqui. E tinha um desses que era apóstolo. E o coração dele teve que mudar para compreender. Jesus, ele trouxe um reino que não é desse mundo. Então não vai ter revolução aqui, pelo menos não da parte de Jesus. O que vai ter é mudança nos corações, um por um. Eu vou salvando um por um, com a promessa de um reino que está no céu, a vida eterna. Essa é a promessa. E não de uma mudança radical no mundo. Versículo 4. Sobre as autoridades. Pois é serva de Deus para o seu bem. Então o trabalho das autoridades, por mais que isso pareça estranho, né? Quer dizer, ela manda, ela tem autoridade, mas essa autoridade é um serviço que ela presta a Deus para o nosso bem, para nós termos uma certa ordem na sociedade. Mas se você praticar o mal, tá vendo? E aí já fica mais claro. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, acho que nesses últimos versículos vai ficando um pouco mais claro do porquê que existe essa ideia de nós termos que nos submeter às autoridades. Como eu falei, a tentação é, não, vamos apagar essas escrituras, vamos pegar as outras, que as outras explicam muito melhor, e essa daqui, do jeito que ela está escrita, muita gente vai pegar isso daqui, vai esfregar na nossa cara e falar, tá vendo aqui, ó, eu sou autoridade, ó, aqui, ó, a tua Bíblia aí que você está falando, tá aqui, ó, tá falando, você tem que obedecer. Né? E uma escritura dessa, se lida dessa forma, superficialmente, sem levar em conta todas as demais, é muito fácil você dominar uma população inteira por meio da própria religião. Aqui, ó, nós somos servos de Deus. Ai de você se você se levantar contra mim. Ai de você se você falar mal de mim. Né? Somos servos de Deus. Quem vai contra nós é do mal. Essa é a parte que é errada, não é? Se eu vou contra o governo, eu sou mal. Não necessariamente. Só que o que nós podemos perceber é que algumas pessoas, elas queriam enxergar a injustiça no governo e querer devolver. Eu vou devolver o mal. E por isso que eu fiz questão de ler aqui Romanos 12, falando, não procure se vingar. Não vá contra aquele que é mau. Então, qual que deve ser o nosso comportamento como cristãos diante das autoridades? Primeira coisa, como fala aqui, não pratique o mal, já começa por aí. E já por uma questão de consciência, por uma questão de fé, nós não devemos praticar o mal, ponto final. Então isso aqui já não é nem novidade. Agora, se uma autoridade chega até nós e nos exige algo, infelizmente nós temos que obedecer, a menos que vá completamente contra a nossa fé. Agora, tem gente, por exemplo, que fala é errado pagar imposto, porque se eu pago imposto,
O imposto é um dinheiro que eu estou financiando o governo, é quase como se eu estivesse dando uma oferta para o governo. Só que o governo faz isso e faz aquilo que eu não concordo. E, por exemplo, vai lá para o exército e aí vai matar um monte de gente, isso não é cristão. E eu não estou falando de Brasil, estou falando isso no mundo inteiro, tem um monte de gente que é contra, falando não paga imposto, porque se eu pagar, eu estou financiando o mal. Ou tem tal coisa que o governo faz que eu não concordo, então não vou dar dinheiro para eles, não vou pagar imposto. É errado. Porque não dá para saber, bom, o dinheiro que eu dei pessoalmente foi para algo ruim? Não dá para saber. Então as autoridades estão fazendo diversos serviços. Pode achar buraco no asfalto, mas pelo menos tem um asfalto. Tem lá. Tem toda a discussão, mas tem dinheiro sumindo aí, podia estar melhor, podia. Tem um outro país lá que parece um tapete persa. Tem todas essas coisas. Agora, não posso ficar procurando motivo para dizer não vou pagar mais nada. Ou eles estão me dando o direito de também ser desonesto, porque se eles são, também podem ter o direito de ser. Não. Nós não temos esse direito. Se tem uma lei escrita e a lei diz eu tenho que fazer isso, então é isso. Se eu me rebelo contra essas leis, a única maneira de Deus me autorizar a ir contra elas é se elas vão contra as minhas convicções espirituais. Eu estaria pecando em obedecer a esta lei. Aí está certo. Caso contrário, não. Para terminar, a gente vai ler Mateus capítulo 5. Eu li outra escritura, não vai dar tempo. Mateus capítulo 5. Tem dois pontos nesse capítulo que a gente vai ver. O primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 5. As bem-aventuranças. E aí tem uma delas aqui. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A palavra humildes aqui, ela serve. Mas a melhor tradução para essa palavra, em outras linguagens ela está assim, dessa forma, fala de mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. E manso significa, é aquilo mesmo lá, é o cordeirinho que você vai lá e passa a mão, ai que fofinho, ai que bonitinho. E se você dá um chute nele, ele vai assustar, mas ele não vai fazer nada com você. É um manso. E como eu falei, difícil de aceitar isso, pessoalmente. Mas isso significa necessidade minha de transformação. Porque o que essa escritura fala aqui, bem-aventurados são os mansos. São aqueles que estão dispostos a aceitar, a sofrer, né? São os submissos, são aqueles que não reagem, que sofrem se for necessário, que não se revoltam, que não devolvem, que não dão troco. Então esses são os bem-aventurados, que receberão a terra por herança. Então é muito duro a gente pensar sobre, voltando lá em Onésimo, pensar que um irmão da fé correria o risco de ser espancado, marcado com ferro em brasa, como castigo por alguma coisa, e ser escravo pelo resto da vida, continuar sendo, né? Já era.
duro. Mas o que Jesus fala é: sejam mansos, porque a maneira de transformar, se é que a gente pode pensar em transformar toda uma sociedade, é como? Por meio do nosso comportamento. E aí é que entra o papel de Filemão. Eu, como cristão e dono de escravo, eu posso dar um exemplo de como nós podemos aos poucos ir mudando nosso comportamento. Vou tratar esse escravo, que é meu escravo por direito, como meu irmão. E aí pode ser que um outro ali também, mesmo não se tornando cristão, ele comece a enxergar aquele exemplo. Isso é melhor do que ficar espancando. Talvez se eu tratar melhor o meu escravo, ele trabalhe melhor para mim. E aí, quem sabe um dia, melhor ainda, vamos acabar com a escravidão. Todos vão ter os mesmos direitos, só que eles vão continuar trabalhando para mim do mesmo jeito, porque sou eu que pago tudo para ele. Mas ele vai ser livre. E as coisas vão evoluindo, que na verdade foi o que aconteceu. Levou muito tempo para evoluir. Mas Jesus nos ensina a sermos mansos, né? A outra parte, lá no versículo 38, que é o mesmo tema. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Difícil, né? Não resistam ao perverso. Ou seja, é óbvio que não resista significa aceite e participe do mal. Não é isso. Mas, se alguém chega com truculência e te força a fazer algo, e aquilo não é necessariamente um pecado, tá bom, se você quer me forçar a fazer isso, tá bom, eu aceito. Porque Jesus me ensina a ser manso. Repito, não é ser injusto, não é fazer parte da injustiça do outro, mas se alguém chega com esse nível de violência e diz, você tem que fazer porque eu estou mandando, eu tenho autoridade sobre você, tá bom, se você quer minha obediência, tá aqui então, por favor. Não vou contra você, não vou devolver a sua violência. E no caso das autoridades, eu não vou criar revoltas à toa, ficar lá esbravejando o tempo inteiro. Né? E eu já sou culpado disso em casa, por isso que eu deixo só em casa, porque quem está lá em casa sabe do que eu ando falando. E para mim é um desafio, eu tenho que parar até mesmo de falar. E não importa qual tipo de governo seja. Por mais duro que seja de ouvir isso, não importa o tipo de governo que seja. Deus permite que essas pessoas tenham autoridade e elas têm um trabalho, uma responsabilidade diante de Deus de fazer isso. Porque Deus mandou, vai lá, mantenha a ordem. Revoltas de escravos já existiam naquela época. E eu não vejo como o papel de Jesus Cristo criar uma revolta social e colocar fogo na terra nesse sentido. Ele falou de pôr fogo na terra, mas fogo na terra para que as pessoas fossem se convertendo e abandonando o pecado. Isso já é evolução suficiente. Agora, querer derrubar um governo para colocar outro no lugar não é nossa luta como irmãos. Não é nossa luta. A gente não tem que participar em nada disso. Nada. Porque o nosso reino não é desse mundo. Jesus falou isso.
Ele falou isso diante de Pilatos. E como a gente conhece, espero que todos conheçam, Pilatos, governante, estava aqui. E Jesus tinha todo o poder para simplesmente dar um soprinho e mandar todos aqueles romanos direto para o inferno. Direto. E o que ele fez? Como um cordeiro que vai para o matadouro, ficou quieto. Aceitou a condenação injusta e foi crucificado. Como um exemplo para nós. Por mais duro que seja de ouvir isso. Então, se nós, como cristãos, queremos fazer diferença nesse mundo, em primeiro lugar tem que ser com o nosso exemplo de vida cristã. Primeira coisa. Se for possível, qualquer tipo de movimento, e olha, eu vou concordar mas muito com você, se você disser, olha, tem tanta coisa para melhorar nesse mundo, e talvez a gente possa fazer alguma coisa assim, vou concordar completamente. Mas nós não podemos colocar os pés pelas mãos e tentar criar revoluções ou começar a atacar as autoridades, porque isso pode ter algo problemático no nosso coração, a nossa rebeldia. Não aceito essas pessoas sobre mim. Quem são elas para me dar ordem? Só que as Escrituras dizem, sejam mansos. E lembrem que o meu reino não é desse mundo. Então não lutem por um reino que não é, que é desse mundo, porque o de vocês é de outro mundo, né? Alguém que já tem autoridade sobre todos. Então vamos. É isso. Nós temos que ter um coração certo diante de Deus, né? Não criar os problemas onde eles não devem existir. Se as autoridades estão aí, elas vão estar aí, elas podem mudar amanhã. Pode existir uma revolução amanhã, não importa. Se você se sente em risco, tenha toda a liberdade de fugir. A melhor coisa, o meu plano A é isso. Meu plano A é perna, e eu vou tentar arrancar todo mundo que eu puder comigo. Esse é o plano A. Né? O plano B é, vou ficar aqui e a coisa pode ficar feia pra gente. Pode ser que no ano que vem tenha algum problema, pode ser que no outro ano tenha. Problemas sempre vão existir, mas nós temos que ter essa visão espiritual de que nós não podemos criar, nem sequer participar desse tipo de encrenca. Não procurar confusão com as autoridades. Ter esse coração de submissão, de aceitar todo tipo de regra que colocarem, porque elas estão fazendo o trabalho delas para manter a ordem. É perfeito? Não é, nunca vai ser. Nós temos que simplesmente aceitar. Quando for possível, trabalhe para que melhore. Faça algo, ajude, contribua, não se revolte. Então, vamos terminar com oração. Deus, eu te peço para que o Senhor nos ajude a compreender essas Escrituras, a ter essas coisas no coração, porque para alguns de nós pode ser óbvio, mas para alguns de nós é difícil nós entendermos que as próprias autoridades que foram culpadas pela morte do próprio Jesus Cristo e de tantos cristãos que foram mortos inocentemente, de entender que o Senhor usa essas autoridades como servas tuas. Por favor, nos ajuda a enxergar essas coisas e lidar com elas de forma espiritual. Deus, nos ajuda a enxergar que a verdadeira liberdade não é a liberdade de podermos fazer tudo o que queremos, mas sim de estarmos livres do pecado, como está escrito lá em João capítulo 8. Deus, por favor, tira todo tipo de indignação má que existe no nosso coração contra as autoridades. Por favor, nos ajuda a termos um coração que
que não se envolve com aquilo que não é do teu reino, mas nos dá um espírito preparado para servirmos as pessoas nesse mundo, a contribuirmos, a obedecermos as leis. E eu oro também para que o Senhor trabalhe em todos aqueles que estão em autoridades, não só aqui onde nós vivemos, mas em todas as partes do mundo, porque nós sabemos que tem pessoas sofrendo com medo de perder as vidas, ou de sofrerem muito por estarem debaixo de autoridades que realmente parecem ser bastante injustas. Mas nós colocamos todas essas coisas nas tuas mãos. Por favor, nos ajuda a termos um caráter aprovado. Por favor, nos ajuda a sermos mansos, como a tua palavra diz. Não mansos para simplesmente aceitarmos tudo, até mesmo que é injusto, mas a não sermos pessoas que querem usar da própria força para combater aquilo que é mal. Eu te peço por isso, por favor, trabalha por meio do teu Espírito para nos dar esse tipo de compreensão, para nos ajudar a crescer daqui para frente e para apreciarmos a salvação tua por meio do teu reino que o Senhor deu e trouxe para esse mundo, para que nós possamos fazer parte dele. Obrigado por poder fazer parte dessa família e de nós podermos estar unidos como iguais, da mesma forma que Filemão e Onésimo se tornaram familiares, mesmo sendo escravo e dono. Obrigado por essa irmandade, por essa igualdade que nós podemos ter entre nós, que por meio disso nós possamos ser um exemplo para esse mundo, para que as pessoas possam enxergar isso como algo valoroso, e que elas possam enxergar a tua salvação e a vida eterna como algo precioso, e se arrependam e mudem de vida e se convertam a ti. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.